Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. Porto Color. E você que gasta muito em farmácia, sabia que os maiores descontos do mercado estão no Clube do Remédio? www.clubedoremedio.com.br. No ar aqui na RDC TV, eu sou Guilherme Macalossi e você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e pelas redes sociais @RDC TV Digital em todas as plataformas. O Cruzando as Conversas, sempre a partir das 22h15, logo após o Dois Toques. Aliás, parabenizar aí a nossa emissora e toda a equipe da área do jornalismo esportivo pela cobertura do Grenal, que infelizmente acabou do pior resultado possível para nós gremistas, né? Mas tudo bem, é a vida. Parabéns aí a todo mundo que estava envolvido e mais um grande dia para a RDC, que tem feito aí cobertura de fatos importantes, sempre trazendo para vocês a análise, seja no campo da política, da economia, seja no campo dos esportes. Fizemos aí a prévia do Grenal, pós-Grenal, estava todo mundo da equipe jornalística esportiva envolvida, foi o dia inteiro. Pena que com esse resultado, né? Mas tudo bem, a gente não pode também querer tudo nessa vida. O nosso programa aqui, o Cruzando as Conversas, você já sabe, nas redes sociais, @RDC TV Digital em todas as plataformas. Você nos encontra no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. E também através do podcast Cruzando as Conversas. Procure no Spotify, Google Podcast, em todos os agregadores. E se você quiser, também pode ir lá no nosso site, rdctv.com.br, clicar na aba podcast e daí acessar na íntegra, offline ou online. A melhor opção é ouvir o Cruzando as Conversas sempre. Muito bem, o Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Porto Color na sua casa pelas redes sociais. E Clube do Remédio, acesse www.clubedoremedio.com.br e obtenha os maiores descontos, né? E os melhores serviços em itens farmacêuticos e também produtos que vocês só encontram ali, fazendo a pesquisa, comparando os preços sem sair de casa. As facilidades do Clube do Remédio. Eu vou começar o programa de hoje falando sobre aquilo que me parece cada vez mais óbvio. O fato de que a vacinação em massa é o melhor remédio, tanto para a saúde quanto para a economia. E eu fiquei muito satisfeito em ouvir o ministro Paulo Guedes indo na mesma linha. Ele falou que a vacinação em massa é condição sine qua non para a retomada do desenvolvimento econômico. Por quê? Porque com a imunidade de rebanho se reestabelece a normalidade. E a economia precisa da normalidade, da estabilidade para andar para frente. O agente econômico precisa de um cenário previsível. Uma pandemia é fator de instabilidade contínua. E, obviamente, nós não podemos prescindir dos agentes transformadores da economia, que são cidadãos, sejam eles trabalhadores ou empreendedores, saudáveis, para poder desempenhar o seu trabalho de forma plena. Porque do modo como está, o sujeito vai trabalhar, aí de repente ele descobre que está com Covid-19, tem que se ausentar por 15 dias. Isso, obviamente, tem impacto na economia. Não apenas na saúde da pessoa, que é o principal, mas tem o impacto também na economia. Então, é preciso atingir a imunidade de rebanho. E a imunidade de rebanho não vai ser atingida através da livre circulação do vírus. Vai ser através da massificação da vacina, que está começando agora no Brasil. Ainda de uma forma um tanto quanto incipiente, mas devemos dizer, finalmente começou, e começou antes do que se imaginava em relação ao que era dito. Que lá no início se falava que poderia começar só em março, uma perspectiva um tanto quanto negativa. Mas agora ela já começou, antecipando-se até a data que havia sido dita pelo governador de São Paulo, disse que começaria dia 25 de janeiro, começou muito antes, e para o resto do Brasil também.
o que é algo positivo. Então, desse ponto de vista, a guerra política em cima das vacinas foi benéfica. As pessoas estão aí falando, a guerra das vacinas é ruim, em certos aspectos é ruim, mas em certos aspectos é bom. Querem ver um outro fato positivo? O governo federal se antecipou ao governo de São Paulo e foi lá buscar os insumos da Coronavac e da vacina de Oxford. Claro, porque o governo federal não queria ficar atrás do governo de São Paulo. Que bom, chegou antes. Quem ganha é a população. Felizmente, o governo anunciou isso através de uma postagem do presidente da República. Vamos botar na tela? Ana, consegue pôr? Tá aí, a Embaixada da China nos informou pela manhã que a exportação de 5.400 litros de insumos para a vacina Coronavac aprovada já estão em vias de envio ao Brasil, chegando nos próximos dias. Assim também os insumos da vacina AstraZeneca, que estão com liberação sendo acelerada. Isso aí o presidente postou nas suas redes sociais, no seu Twitter. Que bom, precisamos de mais vacinas. E nós precisamos, e daí é uma obrigação de todos os entes federados, dos municípios, dos estados e do governo federal, acelerar o processo de vacinação. Porque o Brasil tem um PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, que é de fazer inveja em países desenvolvidos. Os países desenvolvidos não têm essa cultura vacinal que nós temos, que foi construída ao longo do século XX, desde 1904, lá na Guerra da Vacina, quando Oswaldo Cruz instaurou a obrigatoriedade da vacina contra a varíola. E depois se consolidou em 1973 com a criação do PNI, de fato, durante a ditadura militar. Então, nós temos a cultura vacinal, nós temos a capilaridade do SUS, nós temos o maior sistema de saúde universal do mundo e nós temos esses atributos para vacinar de uma velocidade muito maior do que países desenvolvidos. Tanto é que, rapidamente, o Brasil já ficou na frente dos países latino-americanos na capacidade de vacinação. Isso é fruto de um know-how que tem que ser aproveitado em benefício dos brasileiros e da nossa economia. Mas é preciso evoluir nisso. Até agora foram vacinados 600 mil pessoas no Brasil. Dá para vacinar muito mais. Tem gente que faz uma projeção de que na capacidade total o SUS pode imunizar diariamente de 1 a 5 milhões de brasileiros por dia. Por dia. Então é preciso utilizar essa estrutura toda. E é preciso zerar o estoque de vacinas. Por quê? Porque é só zerando o estoque de vacinas que você vai forçar os agentes políticos a irem atrás de mais vacinas. Senão fica naquela sensação de que está se vacinando, mas a vacinação a conta-gotas ela é temerária pelo seguinte, nós temos 210 milhões de brasileiros para serem vacinados. Claro, há consciência de que não serão vacinados em 10 dias, mas nós não podemos, num ritmo desses, demorar 2 anos para vacinar todo mundo. Nós teríamos que concluir essa vacinação pelo menos até dezembro de 2021. É o mais adequado para tanto. Então, é necessário aumentar o volume de vacinações. O que eu acredito vai acontecer. Vai acontecer. Por exemplo, a Grã-Bretanha começou a vacinação antes do Brasil, já vacinou 5,8 milhões de britânicos e na semana passada o Boris Johnson publicou um relatório dizendo que tinham sido vacinados mais de 400 mil britânicos em um dia. Então, aos poucos vai aumentando. Nós temos que aumentar também. Por quê? Porque os efeitos positivos da vacinação já começam a surgir em países em que o processo de imunização está mais avançado. Por exemplo, Israel é o país que mais vacina proporcionalmente. 40% da população está imunizada em Israel. Efeitos. 3 semanas após o início da imunização em Israel, 60% a menos de internações de pessoas com 65 anos ou mais no país. 60%. 60%. E aqui um outro dado, porque foi feita a primeira pesquisa relativa aos que foram vacinados. Aos que foram vacinados. E também é um dado muito impressionante, e que eu faço questão aqui de compartilhar. Vejam vocês. Publicado pelo The Times of Israel, que é um jornal israelense. Em em uma semana, após a segunda dose da vacina da Pfizer, uma semana após a segunda dose da vacina da Pfizer, num grupo de 128.600 israelenses, apenas 20 foram infectados. 128.600 israelenses vacinados nesse grupo, que é o grupo da primeira, segunda dosagem, só 20 infectados. Lembrando que a vacina da Pfizer tem 95% de eficácia. Na mesma semana, igual o número de pessoas não vacinadas,
sofreram 836 novas infecções. Então, esse é o resultado da vacinação em massa, começando a surgir em Israel, que é um país organizadíssimo, que tem uma cultura militar muito forte entre a sua população, um senso de organização enorme. Não há por que o Brasil também não experimentar este alívio, que é o alívio da normalidade começando a aparecer no horizonte. Então, é um esforço concentrado entre União, Estados e municípios. A vacina é a retomada da economia, da vida normal e do fim dessa mortandade terrível que nos acompanha aí já há muito tempo e que nós queremos não mais noticiar, não porque queremos esconder, mas porque não queremos mais ver, porque não existirá a partir do momento em que conseguirmos chegar aí a um montante de pessoas aderindo à imunização. Então, quando você puder se vacinar, não deixe de se vacinar. É importante para você, é importante para todo mundo. É isso aí. Este é o editorial de hoje do nosso programa. Dar aqui os meus boa noites e as minhas boas-vindas aos nossos convidados de hoje. Cruzando as Conversas continua a sua série de entrevistas com os secretários municipais. Nós vamos entrevistar todos os secretários municipais aí ao longo das próximas semanas aqui. E eu gostaria de agradecer muito a vinda de dois. Vou começar pelo secretário mais antigo atuando na prefeitura, pelo menos nos últimos anos, que é o meu querido Germando Brem, que é o secretário de Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre. Germando, bem-vindo, boa noite. Boa noite, uma honra novamente estar aqui com vocês, junto com meu colega Gustavo, debatendo os temas importantes aí para a cidade, programando, né, os nossos projetos de futuro aí, pactuando esses próximos 4 anos. Estamos aí à disposição. Só para completar, o nome da secretaria é Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, né? Isso aí. Mudou alguma coisa? Era só meio ambiente? Isso, era Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade. A gente acresceu o urbanismo no nome. Já tínhamos a competência do planejamento urbano dentro da Secretaria. No entanto, a parte do licenciamento urbanístico, que antes então estava na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a gente consolida e traz para dentro dessa nova estrutura. Embora no último ano da pandemia a gente já tivesse assumido essa função de liderar o escritório de licenciamento, então todos os projetos de grande impacto, todos os empreendimentos são aprovados e licenciados em Porto Alegre, passam então para dentro da Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade. Muito bem, nós vamos poder falar sobre os projetos em desenvolvimento que foi feito, quais são as perspectivas logo na sequência. Também, meu colega Gustavo Ferenc está aqui, é o secretário de Transparência e Controladoria de Porto Alegre, jornalista. Bem-vindo, Gustavo. Prazer recebê-lo. Boa noite. Boa noite, Germano. Boa noite, Macalossi. Lembrando que a gente brinca que os jornalistas se espraiaram nesse governo do Mello, né? Cheio de jornalistas. Cheio de jornalistas, sabe? Então, além do Flávio Dutra na comunicação, temos o André Machado, que já esteve no programa aqui, na habitação, e eu na transparência, que é uma pauta que dialoga muito, uma pasta que dialoga muito com a comunicação. Ela é uma secretaria meio e é uma secretaria que tem a função de implantar o compliance, que é um código de conduta ética e melhoria dos serviços, e aí cobrar os secretários, como o Germano, para que as pastas andem na linha e para que os serviços sejam bem feitos, né? E também, naturalmente, o 156, além da controladoria, além de uma fiscalização sobre os contratos, sobre as contas, sobre a conduta, sobre o bom andamento da prefeitura como um todo. Então, é uma secretaria que não faz nada sozinha e que ela depende e atua com as secretarias de ponta. Muito bem. Antes de a gente ir para a nossa pauta, eu não posso deixar de tocar no tema relativo ao fato de que o Germano foi secretário durante o governo Marquesano. E eu acho isso excepcional, o fato do prefeito Mello ter colocado no seu quadro de secretários alguém que veio do governo anterior, ao qual ele tinha muitas críticas, tinha as suas ponderações, mas isso representa uma visão de governo, não é puxa-saquismo nem nada, é um fato. Isso representa uma visão de governo que transcende a administração desse ou daquilo. Quer dizer, a valorização do efetivo no sentido de efetividade, de qualificado. E o Germano sempre fez um bom trabalho
E esse bom trabalho reconhecido aí pelo prefeito, que lhe manteve, né? E até ampliou o nome da sua secretaria, ou seja, lhe deu maiores responsabilidades. Fala um pouquinho sobre como é sair do governo Marquesan e agora estar no primeiro time do governo Melo. Então, né, muita responsabilidade, né? A gente assume o desafio, mas com muita responsabilidade, porque afinal de contas, né, a gente já vem numa caminhada, né, tem um certo conhecimento na matéria, e poder levar isso para o novo governo. Quando o prefeito me fez o convite, fiquei muito feliz, e assim como tu falaste, né, consegui visualizar, enxergar, né, essa visão do prefeito de compor naquilo, né, que se entende como correto, aquilo que está bom, que está funcionando, sem, né, o calor da eleição. Passou a eleição, ele mesmo disse, não, a eleição ficou para trás, agora a gente vai construir as pautas para a cidade. Então, E te surpreendeu o convite para ficar? Me surpreendi com o convite para ficar, porque a gente entende o calor da eleição, né? Tem seus debates, suas visões, as mais distintas. Então, quando surgiu o convite, fiquei muito feliz e reconhecido ver o trabalho da equipe, né, dando resultado. A gente conseguir, aquele que é o usuário do serviço, acho que levar isso para a população foi muito significativo. Aí a gente ficou bem feliz e naturalmente preocupado, porque vamos ter que tocar todos aqueles projetos, fazer eles acontecer, né? Fazer a diferença aí na estrutura da administração. A gente tem, né, dentro da secretaria, um projeto significativo que não conseguimos desenvolver em função da pandemia, tivemos que suspender o processo, que é a revisão do plano diretor, né, um projeto que foi extremamente, né, programado, a gente buscou o financiamento, conseguiu organizar o projeto. Então, o prefeito, acreditando nessa potencialidade que a gente tem de continuar e desenvolver esse trabalho, nos fez o convite para continuar à frente da pasta e acrescendo, né, algumas funções, fortalecendo o trabalho dessa importante secretaria, né, que além do planejamento urbano, né, ela tem também no seu escopo, como comentei, os licenciamentos urbanos e ambientais, tem a fiscalização urbana ambiental, tem, né, a gestão das áreas verdes urbanas, praças, parques, todos os projetos, né, nas áreas verdes urbanas, arborização, está ali dentro conosco. Então, de fato, né, é uma secretaria que tem um escopo muito grande de trabalho e tem muita responsabilidade, muita coisa para fazer ao longo desses próximos 4 anos. O governo foi composto com quadros políticos e quadros técnicos. E os quadros políticos também com apego técnico. Isso me parece muito importante, né? Sim, tem uma decisão importante do prefeito Melo, que é todos os secretários são escolhidos por ele, mas também todos os adjuntos são construídos conosco, né? Mas a decisão final é dele. Isso mostra a importância dele, e a gente está com muito menos por mim, mas mais pelos outros, com um quadro técnico muito bom, excepcional mesmo, né? E uma coisa importante é o seguinte, o prefeito Melo tem dado espaço para que se possa trabalhar e tem dado importância para todas as secretarias. A Secretaria de Transparência, ela foi criada pelo governo Marquesan. 3 secretários passaram por ali e fizeram um belo trabalho. Então, apesar de ter trocado o secretário, né, saiu o secretário Caran, eu assumi, 90% dos projetos que eu vou tocar são continuidade. Não é porque foi do outro governo que tu vai botar fora. Pelo contrário. A gente tem negócio de terra arrasada é o atraso. Sabe? Então, por exemplo, tem um projeto excepcional, que é um projeto de evolução dos canais de entrada de reclamação do cidadão, que hoje é um 56. O 56, quando foi criado, é um código-fonte de 1985. Nossa! Sabe? Então, assim, na época ele era muito bom e hoje ainda funciona. Ele funciona bem. Mas ele é de 85, né? Vamos fazendo uma analogia. Qual era o grande carro de 1985? Um diplomata? Sei lá, Opala. Opala diplomata. Meu pai tem um. Pois é. Então, por mais que tu melhore ele, ajeite alguma coisa, Commodore, né? Commodore, não, era melhor, né? Por mais que tu arrume o carro, ele é um carro de mais de 30 anos, 35 anos. Chega uma hora que tu tem que trocar de carro. E um grande projeto que nós temos na Secretaria é colocar o conceito de cidadão digital, que é um conceito que já existe na Estônia. Estônia é o grande case do mundo disso, junto com o secretário Fernando Mato, o secretário Schirmer. A gente tem pensado numa concepção de trocar de carro e colocar o que nisso? Colocar a inteligência artificial nesse processo. Trocar hoje um chat que a gente tem com uma pessoa ali falando e colocar um chatbot, colocar um computador. A gente quer que um 56 vire a Magalu,
quer que o 156 vire a BIA do Bradesco. A gente quer colocar a tecnologia a serviço do cidadão. Isso é possível, isso já tem sinal verde do prefeito Melo, e se tudo correr bem, em 24 meses a gente troca de carro. 24 meses, já tem até um prazo, metade do mandato, no caso. Temos, exatamente. Hoje nós vivemos uma época em que, pela sintonia das pessoas através dos meios digitais, a distância entre o governo e o cidadão foi encurtada. E o cidadão passa a participar do processo de construção das soluções públicas. Como é que tu vê isso aí? Não, essa é a principal função da ferramenta. Quando a gente quer estabelecer um processo de compliance, as pessoas, compliance, que nome bonito e tal. Às vezes as pessoas não sabem o que é. Não sabem o que é. Usam, mas não sabem o que é. Tá na moda, né? Tá na moda, né? Ainda o compliance público é uma coisa mais nova, né? E ela é tão importante para o prefeito que foi o primeiro ato dos secretários foi esse. Todos os secretários assinaram um documento com comprometimento ético e de melhoria das condições de entrega para a população. Isso agora a gente vai começar a trabalhar com os 12 mil servidores que nós temos. Quer dizer, isso não é uma mudança, né? O que é o compliance? O compliance é uma estratégia de qualificação ética e de melhoria de entrega, né? Então, ela não é um documento, uma lei, ela é um processo de construção e de mudança de cultura. E isso a gente vai fazer como? Com a parceria de todos. É essa a questão, é um processo educacional. A gente não pode exigir do cidadão uma conduta ética se os servidores não tiverem uma conduta padronizada, ética, de dedicação, de governança conjunta em nome da população. Então, isso é uma prioridade do prefeito, né? E eu presumo que a ideia seja criar uma cultura de transparência. Isso, né? Exatamente. É uma cultura de transparência. Não pode ser uma obrigação. Hoje, por exemplo, claro que transparência fala muito a questão de salário dos servidores, né? Claro, porque em geral, a curiosidade número 1 do cidadão. Número 1. Mas existem inúmeras outras. Uma coisa que eu sugiro, eu não sei se é o caso, porque eu não acesso muito o site da transparência. Deveria, como jornalista, falha minha. Mas, em geral, os sites de transparência eles são complicados para o cidadão comum acessar. Um labirinto de dados, nomes técnicos que as pessoas desconhecem. Por exemplo, salário, muitas vezes não é salário, às vezes é um outro nome. E a pessoa quer saber salário. Eu não sei se há uma preocupação no sentido de talvez traduzir Sim. a transparência, fazer transparência em cima da transparência. Sim, porque os dados estão lá. Sim, estão. Mas, por exemplo, se tu quiser saber o salário do Germano ou o meu, tu vai ter que clicar 8 vezes. Então, assim, isso não é exatamente uma transparência, né? Poderia estar escrito salário dos secretários, você clica, pronto. Não, mas eu vou te dizer, o salário do secretário e dos diretores, por recomendação impositiva, inclusive, do prefeito Melo, estará na capa. Na capa. Na capa, é isso? tá? Vai precisar um clique só, já a partir agora do mês que vem. Mas o importante é o seguinte, te falei que nós estávamos com trabalhos continuados, né? Já existe um novo portal Transparência em andamento e a nossa meta dentro do planejamento estratégico da Secretaria é que nos 250 anos de Porto Alegre, quer dizer, em março de 2050, a gente tenha um portal Transparência em que tu consiga todas as informações com até 3 cliques. Esse é um desafio que a gente se colocou. Eu vou comentar aqui uma dificuldade que eu tive lá no início da pandemia, foi de acompanhar o número de testes que estavam sendo feitos pela Prefeitura. Eu tenho interesse na questão dos testes, que é uma ferramenta fundamental de controle. O teste e monitoramento são políticas públicas fundamentais no controle da pandemia. Em muitos casos, até muito mais efetiva do que distanciamento social, no caso. Mas, de qualquer maneira, eu tive uma certa dificuldade. Eu perguntei, fui no site da Transparência, no site do Acesso ao Cidadão, né, e fiz lá as perguntas relativas a quantos testes foram comprados do tipo tal. A resposta que veio da Transparência foi a seguinte: todas as informações estão contidas no site. Então, tipo, o cidadão, no caso, pegando aqui, eu fiz uma pergunta bem específica. Sim. É frustrante. Né? Aí deixa eu te falar tem que ser superado. Né? Deixa eu te falar uma coisa importante. A gente é meio, né? Nós temos excelentes servidores que trabalham ali, sempre com as secretarias de ponta, né? E essa foi o primeiro gap que a gente identificou. Era a falta de um fluxo com as pontas. Algumas secretarias, como a do Germano, particularmente, está aqui, funcionam bem. Né? O Germano trouxe a questão da transparência, da lei, da ouvidoria para o gabinete. Ele aproximou muito, mas nem todos eram assim.
Então, na sexta-feira passada, até te mandei um releasezinho, a gente fez um seminário para explicar 156, ouvidoria, lei de acesso à informação. Dos servidores que estavam lá, muitos novos, né, eles ficaram extremamente felizes, porque foi a primeira vez que isso foi feito. E a gente identificou que não adianta ter a melhor ferramenta do mundo se a gente não consegue ter um diálogo permanente com o que a gente chama de pontos focais, que são as pessoas da secretaria que têm que nos fornecer as respostas. Nesse sentido, tu tens razão. Algumas respostas vêm pelo mais fácil, né? E não pela forma completa. Assim. O lado bom é que, com a pandemia, nesses últimos 8 ou 9 meses, o site, os canais de acesso de informação do Covid melhorou muito. Melhorou muito graças a esse trabalho formiguinha que foi feito. Assim. Recomendo que entrem, tu tem todo ali, tu tem o vacinódromo agora. Eu vi. Entendeu? Tem coisas muito boas. Eu ia mencionar isso. Quer dizer, o número de pessoas que estão sendo vacinadas atualizado constantemente. Permanentemente, isso é um trabalho... Isso é importantíssimo. Isso é um trabalho que não é da minha secretaria, é um trabalho lá da ponta, lá da saúde, que está... O secretário Esparta orientou bem e o pessoal está super concentrado, responsável, diariamente atualizando isso. E aí eu acho que quero aproveitar assim, esse espaço para dizer que realmente a gente não faz nada na transparência sem as pontas. E a gente viu o pessoal querendo fazer. Então isso é ótimo. E eu vou te dizer que em 30, 40, 50 dias a gente vai ter uma revolução na transparência, não por causa de sistema, de mecanismo, de melhoria, ou por causa do secretário Gustavo, a equipe dele, que é muito boa a minha equipe, mas especialmente porque a gente vai conseguir estabelecer um fluxo humano. Não, e é a divulgação de trabalho que está sendo executado também, né? Não deixa de ser propaganda das ações do governo, né? Germano, a tua pasta, ela trabalha num dos eixos com o governo digital, né? E está muito relacionado com isso de alguma maneira. Sem dúvida. Estava ouvindo falar assim e vivenciando, acho que pude viver esse momento da pandemia dentro da administração pública, assim, e como a gente é analógico, né? Como a gente é atrasado, né? E como a pandemia nos forçou a evoluir, né? Nessa cultura da necessidade da transformação digital. Os nossos processos, eu tenho um arquivo dentro da secretaria de mais de 250 mil processos, ou seja, o histórico de cada endereço, né? Se tu vai aprovar uma obra da construção civil, seja o que for, uma reforma na tua casa... Os chamados protocolos. Isso, o expediente único, né? Tu vai lá protocolar, então se localiza esse expediente único, esse histórico desse teu endereço, que é um processo de alguns quantos volumes. Então, eu já fui secretário de Finanças, eu lidava com isso aí, era o terror, era horrível. Então, papelote saindo lá do outro, arquivo morto. Impressionante. A logística e o gasto público para movimentar esses processos, né, que tem uma transversalidade da decisão, tu envolve um órgão, né, do DEMAI para tu avaliar uma questão de rede, tu envolve uma questão da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade para avaliar uma questão de trânsito, o meio ambiente para avaliar uma questão ambiental. Então, tu tem uma interação com diversas secretarias. Infelizmente, a gente tinha esses processos físicos que se tinham que tramitar, que um carro tinha que levar para o técnico olhar, para daí, depois que ele faz análise, o outro vai lá e olha, aí depois o outro vai olhar, umas 3, 4, umas 5 secretarias tem que avaliar. Então, isso é terrível do ponto de vista para tu gerar dados, indicadores, para, né, dar essa informação, passar para a população, além do atraso do processo. Então, fora o dano cerebral que tu causa no cara que foi fazer o protocolo, né? Porque ele teve que ficar circulando pela prefeitura. Eu lembro, foi uma das experiências mais horríveis da minha vida. Foi ser secretário de Finanças e naquela época ainda a lei do acesso à informação, que hoje é fundamental no nosso país, ela estava recém implementada. Então havia uma dificuldade muito grande ainda do setor público de se adaptar à coisa. Inclusive havia uma militância das prefeituras para adiar o máximo possível a implementação dos sistemas. Então, hoje é uma coisa impensável, mas naquela época era difícil. E eu lembro que, pela lógica do sistema existente, eu tinha que ficar conduzindo, porque eu era secretário de Finanças, a Secretaria de Finanças era responsável pelos alvarás. E todo mundo queria alvará, e eu me esforçava para dar o alvará o mais rápido possível, mas tinha uma série de trâmites que tinham que ser feitos. Aí tinha que a Secretaria de Obras, que tinha o ABITSE, aí tinha que dar a Secretaria... Aí tinha a Secretaria de Meio Ambiente, que tinha que dar, às vezes, a autorização ambiental. Isso, e se não tivesse a competência, vinha aqui para o Estado. Aí o empresário ficava rezando para não vir para o Estado, quando viesse para o Estado não voltava nunca mais. E eu junto, eu que ouvia, porque eu era o guia do sujeito, né? Mais ou menos aquele
personagem que guia o sujeito no inferno através da lava. Mais ou menos isso. Foi horrível, mas esse é o desafio do setor público, é evitar esse tipo de situação. Né? Impressionante, né? É um desafio. São horrível. Várias análises, mas eu acho que a gente conseguiu avançar muito e o universo que nos espera logo em seguida, Porto Alegre vai conseguir, eu acho que avançar muito, porque a gente conseguiu lá dentro da estrutura, claro, estamos num processo ainda de amadurecimento, fortalecimento desse trabalho, mas fazer de fato a transformação digital dos licenciamentos. Hoje nós temos mais de 200 serviços disponíveis com entrada e saída digital, né? Não é uma entrada que tramita um pouco, depois tramita físico, não, é entrada e saída digital com certificação digital. A gente está, aos poucos, né, terminando as análises, ainda temos alguns processos físicos que não entraram no formato digital, estão ainda dentro, mas a gente espera ao longo desse ano a gente superar essa tramitação física e passar totalmente para o digital. Isso é impressionante os benefícios que vão gerar do ponto de vista de planejamento urbano, de organização da cidade, da transparência, de se pensar em novas tecnologias, novas soluções, porque a partir do momento que tu começa a gerar informações, indicadores, dados que estão entrando, né? Tu começa a saber aonde que a cidade está sendo construída, né? Que tipo de atividades que está colocando naquele local, quanto de área construída tem, quanto de vagas de estacionamento tem. Tu começa a planejar, tu começa a organizar, cruzar as informações e trazer para uma coisa mais inteligente. Então a gente conseguiu hoje avançar nessa transformação digital. O desafio é agora a gente começar a automatizar os processos, né? E para automatizar os processos, além de fazer a tramitação digital, a gente também precisa ter inteligência, georreferenciar, né, os pontos, né, as necessidades da cidade, as redes, né, de esgoto, onde estão, onde passam as ruas, os gravames viários. Tu começa a georreferenciar isso no espaço urbano e tu começa aí, então, a automatizar esses processos. E automatizando, tu começa a criar modelos de autolicenciamento, né? Outras formas, ferramentas de tu dar mais celeridade ao retorno da administração e desenvolver a cidade, tanto do ponto de vista do planejamento urbano, quanto do ponto de vista econômico. É muito, muito importante, a gente está apostando muito aí na transformação digital ao longo aí dessa gestão. A tua pasta tem uma característica transversal, né, Ferenc? Basicamente, né? Essa mudança de cultura, essa cultura digital, ela começa nesse processo, né? Aliás, ela já começou, ela se consolida com esse processo de cidadania digital. Uhum. E ela é justamente isso, ela nos faz ser uma cidade inteligente. A gente quer ser uma Smart City e a gente vai ser uma Smart City. Graças à revisão do plano diretor, graças à aplicação de novas tecnologias, que ela serve, a transparência e a abertura de dados é justamente isso. Ela serve para que a gente consiga desenvolver um planejamento estratégico, inteligente, com menos recursos, né? Só para que tu tenhas uma ideia, em São Paulo, que já teve início esse processo, eles conseguiram racionalizar 30% do trabalho com o mesmo número de pessoas, as mesmas horas, mesmo maquinário, nos serviços, 30% de economia. 30% de 30%. O nosso cálculo aqui é que... Já tem uma projeção de valor apelativo? O projeto deve ficar entre 11 e 15 milhões, tá? Grosso modo, assim, sendo bem cálculo de padaria, nós gastamos só com servidores em Porto Alegre 200 milhões para os serviços por ano. Se nós conseguirmos uma economia de 30%, nós estamos falando aí de 60 milhões ano. Isso. Então, em 3 meses se paga. Então, tu falar 15 milhões, sabe? Não é nada. A gente está economizando. A tecnologia também tem o seu custo, mas o que ela reverbera para além do período do gasto relativo à sua implementação é o que importa. É isso. Quanto vai se economizar no longo prazo, né? Mas se economiza rapidamente, é essa a questão. E outra, tem que ser um trabalho continuado. Não é fazer um programa e acabar. Não, ele tem que ser um código aberto e constantemente atualizado, né? Assim como a mudança cultural. Isso que o Germano falou, dessa mudança, essa é uma das grandes metas do governo. Hoje a gente vive uma relação de desconfiança com o cidadão. Isso. Né? A gente chega o seguinte, olha, tu só vai abrir teu negócio quando eu deixar, porque eu não confio em ti. Isso começou a mudar. E agora, especialmente para os pequenos empreendimentos, a ideia é qual? Não, tu vai lá e faz, que a gente confia em ti. Se tu fizer errado, vai passar fiscalização, tu vai ser multado, etc. e tal. Mas é uma mudança paradigmática, importante, sabe, fundamental.
O fato de ter tocado nesse ponto da falta de confiança do cidadão em relação ao governo é porque durante muito tempo o governo não apenas se manteve distante, como ele se manteve alheio à necessidade do cidadão de se informar. E as formas que o cidadão tinha de fiscalizar o governo eram sempre muito indiretas. No caso, reduzidas aos órgãos de controle estatais. Os parlamentos, que desempenham essa função fiscalizatória, mas que têm os seus próprios interesses políticos e muitas vezes acabam no processo do diálogo fechando os olhos para algumas coisas. Você tem os órgãos de controle, como os tribunais de contas, que são ferramentas importantes, mas você não tinha modos diretos. E agora, com a tecnologia, com o mundo digital, com as redes sociais, você tem essas ferramentas. E daí surgem iniciativas importantes por parte da própria cidadania, como, por exemplo, os observatórios sociais. São muito importantes no acompanhamento, porque mesmo com todo o esforço do governo em ser efetivo, em ser qualificado, sempre vai ter gargalo, sempre vai ter margem para um edital que não foi bem feito, uma licitação que podia ter sido feita de uma forma melhor e, obviamente, que a observância disso por parte da população depura o processo da tomada de decisão e, obviamente, gera benefício para todo mundo, né? Tu esqueceu um elemento fundamental e eu vou ter que puxar a brasa para o nosso assado, né? Puxa. Que é a imprensa, né? A imprensa é fundamental. Esse programa aqui acaba sendo fundamental. É verdade. Tu nos cobrar, vocês nos cobrar... Não isso. Fiz lobbying. Não fez lobbying. Não, mas eu faço por ti, né? Eu sigo sendo jornalista, assim. Claro. Deixa eu te passar uns dados importantes. Tu tem noção qual foi a quantidade de entradas pelo 156 no ano passado? Não faço a menor ideia. 547 mil ligações. 547 mil ligações. Das quais 411 viraram uma ordem de serviço. As outras eram pedidos de informação, queria saber o posto, então ela não gera uma ordem de serviço. Mas 400 mil geraram algum fazer para a prefeitura. Seja poda, seja buraco, seja água. Então, é uma demanda muito grande. É um canal que funciona. Pode melhorar? Sim, mas funciona. Fora isso, foi lançado um 56 Web. Tu pode entrar no computador, tivemos poucas coisas, porque foram 4 meses só, entrou o ano passado, 600 protocolos gerados. Então, já soma mais um pouquinho. Aí é o seguinte, se tu reclama no 56 e não é resolvido, tu pode ir para a ouvidoria. E a ouvidoria é tão importante que agora na reestruturação de governo, nós tiramos ela de uma diretoria e eu coloquei direto ao gabinete do secretário. Está vinculado diretamente a mim. E nós tivemos 11 mil protocolos no ano passado de ouvidoria, que tem um prazo legal para ser respondido, que é uma espécie de segunda instância. Tu pediu, o Germano não fez, voltando Germano, aí tu vai para a ouvidoria. E o Germano fez isso. O pessoal super ligado, está ligado ao teu gabinete também, né, a ouvidoria, que é importante. Mas fora isso, a gente tem ainda um aplicativo que as pessoas não conhecem, que é o Eu Faço POA. Baixem, coloquem lá, Eu Faço POA. Tá? O aplicativo, tu pode perguntar direto, sem intermediário, não precisa ligar. Tu tem uma carta de serviços que já te responde. Me manda o link do Eu Faço POA, que eu vou pedir depois para a produção no intervalo colocar na tela para o público ver o aplicativo. Aqui não vou conseguir, né? Consegue? Não, mas manda para mim que depois a produção dá um jeito de colocar no ar. Tem que baixar, tem que baixar ele. É um aplicativo que ele tem já boa parte dos serviços, não tem todos, porque a gente tem 450 serviços cadastrados. No Eu Faço POA são 37, são os mais demandados. E aos poucos a gente está atualizando, constantemente atualizando e melhorando o aplicativo. E além de tudo isso, tu tem a LAI, a Lei de Acesso à Informação, que foram 2 mil pedidos só no ano passado. 2 mil pedidos. 2 mil pedidos, tá? Então, quer dizer, canais de entrada de informação nós temos. E as pessoas têm que usar. Usem o aplicativo, liguem, sabe? A gente precisa ser cobrado para ter uma cidade melhor. É simples assim. Não é a prefeitura que faz uma cidade melhor, é a população. É isso aí. É uma participação de cada um dos indivíduos da comunidade. Exatamente. E está aí o modo através do digital. Uma última palavra sobre isso depois do intervalo. Em relação a protocolos ainda, que é uma dúvida que me fustiga a mente. Quantos tem hoje na prefeitura que tu saiba?
consegue... Nós lá, só para você ter uma ideia, no âmbito... E qual que é o período de tempo para finalizar assim, do começo ao fim? No âmbito do licenciamento, né, urbano, ambiental, a gente tem no escritório de licenciamento entrado cerca de 40 novos protocolos entram por dia no escritório de licenciamento. 40 por novos dia? Protocolos por dia. Então, a gente, nesse caminho que comentamos aqui de qualificar e fortalecer o trabalho do responsável técnico, começar a acreditar um pouco mais na palavra, né, daquele que empreende, daquele que acredita na nossa cidade, a gente tem trabalhado muito para desonerar a administração pública daquilo que não impacta na cidade, né? Focar naquilo que realmente impacta na nossa cidade. Então, pequenos projetos a gente conseguiu viabilizar, por exemplo, né, habitações unifamiliares, que são as casas em condomínio, comércio e serviço. A gente criou modelos de autolicenciamento para justamente diminuir, né, nossa análise, né, de grandes processos que entram na cidade como um todo. Porque, de fato, o nosso retorno para esses grandes processos, como nós não somos muito organizados do ponto de vista de ter dados, informação, a gente tem que avaliar tudo pontualmente, processo a processo, a gente tem um retorno muito demorado. Um comércio, né, para se instalar em Porto Alegre, se entrar pelo rito normal, ele hoje demora cerca de 1 ano para ser licenciado. Tá? 1 ano. 1 ano. Por isso que é muito, muito importante, é um dos eixos, um dos pilares da nossa gestão ali à frente da Secretaria, cada vez mais desburocratizar, né? Fortalecer pelo meio da liberdade econômica o trabalho do responsável técnico. Ele é responsável por aquela informação que ele está prestando, a gente contar com esse profissional, né? Conseguimos nesse modelo também criar a autovistoria, né, a autodeclaração para a vistoria, que também tinha um passivo muito grande. Quando ingressei lá na Secretaria, tinha mais de 1000 processos aguardando para serem vistoriados, né, para serem expedidos as cartas de habitação. Então, a gente também criou esse modelo a partir da responsabilidade técnica. A gente expede só uma conferência de documentação, se ele pagou a taxa, se ele, né, comprovou lá o atendimento dos condicionantes e expedida essa carta de habitação. Eu acho que esse é o caminho, né? Liberdade econômica, desburocratização, focar naquilo que realmente impacta, né? Aquilo que a gente tem que dedicar o espaço público com o privado, essa integração, e não mais ficar na análise pequena do privado, né? Muito bem. Terence, quer fazer mais um apontamento antes do intervalo ou podemos ir? Não, podemos ir para o intervalo. Então vamos para o intervalo e voltamos na sequência. No segundo bloco vamos falar um pouco também sobre sustentabilidade, e sobre as ações que estão sendo feitas aí para transformar a cidade de Porto Alegre numa cidade mais inteligente, né? Numa cidade mais verde, mais inteligente, que é sinônimo de desenvolvimento, né? As pessoas acham que mais verde é mais de esquerda, nada a ver, nada a ver. Voltamos na sequência. De volta aqui na RDC TV, você está acompanhando mais uma edição do Cruzando as Conversas, trazendo sempre para vocês os assuntos mais importantes do momento, a perspectiva dos nossos convidados aqui nos estúdios e também pelas redes sociais. O nosso programa, essa semana, vai ter várias entrevistas importantes. Nós vamos ter, na quarta-feira, uma entrevista com o deputado Frederico Antunes, para falar sobre o governo, sobre as ações no sentido do legislativo, a participação do legislativo. Na quinta-feira nós teremos uma entrevista com o senador Lazier Martins também, já está agendado. O senador vai falar sobre a disputa no Senado e suas próprias proposituras. Então fiquem ligados aqui no Cruzando as Conversas. Nessa semana, aqui o nosso programa vai estar cheio de conteúdo de primeira categoria para vocês. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Portucolor, soluções gráficas. A Portucolor atende pelo WhatsApp, você pode ter os serviços da Portucolor na sua casa. E também Clube do Remédio, acesse www.clubedoremedio.com.br. Ali no Clube do Remédio você consegue os maiores descontos, as maiores economias em serviços e, obviamente, produtos médicos e farmacêuticos. Acesse clubedoremedio.com.br. Germano, vamos falar sobre sustentabilidade, que eu acho que é um tema de interesse de todos. E começar
sobre algo que as pessoas têm muito interesse, que é uma lógica que foi implementada nos últimos anos, que é a adoção de parques, concessão de parques, participação da iniciativa privada nessas áreas públicas e como isso pode revolucionar esses ambientes e como pode tornar a vida das pessoas mais agradável. Isso é uma coisa que dá para evoluir muito ainda, né, Germano? Sem dúvida, temos um universo aí, eu acho que cada vez mais a gente sente esse senso de coletividade das pessoas, né, querendo fazer parte, né, da gestão desses espaços públicos. A gente vem trabalhando muito nesse sentido de qualificar e para a população de fato se apropriar, né, desses espaços públicos. A gente acho que conseguiu encaminhar bem, esperamos assinar nas próximas semanas aí a concessão do trecho 1, então, da Orla do Guaíba, né, junto com o Harmonia, acho que um belo espaço que vamos ter aí na Orla do Guaíba. A gente criou recentemente um modelo bem interessante, Macalossi, até para viabilizar a qualificação das nossas áreas verdes aqui de Porto Alegre. A gente, então, possibilita que a partir da compra do solo criado, dos empreendimentos, quando eles vão comprar, quando vão se empreender em Porto Alegre, ao invés de entrar recursos para o poder público, eles paguem isso por contrapartida, com obras. Então, é nesse sentido que a gente acredita e aposta muito. Praticamente uma permuta do bem, né? Exatamente. Né? Tu paga para construir e, ao invés de pagar, entrar o dinheiro, tu paga com obra. Muito mais efetivo, mais eficiente, a gente consegue qualificar esses nossos espaços públicos, né? As áreas verdes, fazer grandes projetos de reurbanização. Naturalmente, a população tem que nos ajudar a fazer essa manutenção, né? Cuidar. A adoção é um instrumento muito interessante, né, que a gente tem. Como é o caso, por exemplo, do Moinhos de Vento. Moinhos de Vento, né? Temos um grupo de empresas ali que adota. A gente teve, né, a Orla do Guaíba, adotada por um tempo também. Pela Uber? Pela Uber, aplicativo. O Moinhos é o quê? É a Panvel, o Hospital, Moinhos de Vento? Moinhos de Vento, Zafari. Manlec Even. E, é um conjunto. Melnick, isso. Melnick Even. Melnick Even. É um grupo. E tem que ter outros, muitos, né? O Germânia não é também adotado? O Germânia, a Associação de Moradores lá, adota o Parque Germânia, né? São mais de 600 praças urbanizadas, enfim, 9 parques urbanos. Mas é diferente adotar de conceder e eventualmente privatizar parques, né? Não, sem dúvida. A gente sabe que o modelo econômico, né, para se viabilizar uma concessão, né, é diferente. A adoção é um contrato cooperativo, a gente tem que contar de fato com a população. A forma de explorar, tu não pode ter uma exploração econômica daquele espaço, mas tão somente uma exploração mais institucional, a divulgação da marca da empresa, é de fato esse senso de coletividade das empresas que cada vez mais estão participando. Acho que é muito importante a gente trazer isso à pauta, né, da sustentabilidade. Eu vi que tu comentaste ali no início, eu acho que hoje em dia os grandes fundos internacionais econômicos, eles têm olhado para isso, e hoje é exigência na maior parte desses grandes financiamentos internacionais que se tem, uma das exigências é que se tenha, todas as cidades tenham um planejamento climático, que se tenha um inventário de gases de efeito estufa, são pré-requisitos para os maiores fundos hoje internacionais liberarem recursos, né? Chamados fundos verdes, né? Exatamente. Então, a gente entende que o caminho hoje é a gente equilibrar. E aí, por isso, a Secretaria, né, é de Meio Ambiente, é do Urbanismo, né? A gente tem o licenciamento, mas a gente tem a sustentabilidade no nosso nome. E todos os nossos projetos, todos que a gente vem conduzindo, a gente sempre tenta trazer a pauta da sustentabilidade, né? Como, por exemplo, né, a gente recentemente viabilizou um projeto onde denominamos rooftops sustentáveis. Pois é. E tu sabes que nós comentávamos semana passada que em Porto Alegre tinha uma legislação que vetava rooftops. Exatamente. Nosso plano diretor... É um absurdo. Quer dizer, Nova York criou uma indústria de rooftops. Porto Alegre poderia ter de uma forma ainda mais abrangente há muito tempo. E só agora que vai ser atrás disso. Né? Vai ver Acho que deve ter 5, 6 rooftops em Porto Alegre. Pode ter muito mais. Nosso modelo dos prédios, né, onde aparece aquela caixa d'água de concreto em cima, tudo repetido, porque tem um padrão urbanístico estabelecido no plano diretor e que inviabilizava, né? Se tu, né, fosse construir, né, até um determinado andar, tu utilizava todo o índice construtivo, todo o solo criado, toda a volumetria, e tu não poderia colocar o rooftop, senão contaria a mais, tu teria que comprar aquela diferença, entendeu, para viabilizar o rooftop. Então, como é que a gente fez? A gente
criou um modelo que, a partir do atendimento de determinados critérios, isso é muito recente, a partir do atendimento de determinados critérios de sustentabilidade, tu colocando, né, um telhado verde, trazendo uma energia alternativa, né, uma área livre permeável, trazendo algumas soluções de sustentabilidade, a gente dá este benefício, né? A gente permite a edificação do rooftop, né? Então, tem alguns critérios ali que a gente exigiu e é nesse sentido, por meio do estímulo, né, que tu vai moldando a cidade, os projetos vão se trazendo novas soluções mais sustentáveis e a gente vai construindo uma cidade mais bonita, mais agradável. Então, é um belo exemplo de projeto que a gente instrumentalizou aí a sustentabilidade. Quem falava aqui no programa semana passada é o nosso querido Eduardo Ponticelli, que vai apresentar em breve o Shanghai Connection aqui na RDC. Ele falava sobre como a cidade lá lucra com a comercialização dos espaços dentro de prédios altos até o topo. Quantas pessoas frequentam o prédio, quantas pessoas vão lá consumir, quantos turistas vão lá. Quer dizer, é uma coisa que infelizmente aqui não se explora tanto, né, Germano? E que bom que agora com isso se poderá explorar. Sobre praças e parques, vai lá. A gente tem um projeto aí, algo que chama Poa Transparente, que a ideia é acompanhar passo a passo as etapas das obras, das praças, da adoção de praças, que isso é importante, né? O que acontece? Geralmente, tu bota lá o trecho 3 da orla. Tu sabe que começou e que terminou, mas tu não sabe o que está acontecendo. A não ser que tu passe de carro por lá. Mas é diferente tu passar de carro por lá, porque a sensação é sempre que está mais ou menos a mesma coisa. Dentro de uma estratégia de transparência, a ideia é justamente que tu acompanhe o andamento, né? Isso para os grandes projetos e, num futuro, isso para os pequenos projetos. Quer dizer o seguinte, tu pede para podar uma árvore e a gente sabe que demora, a gente tem pouco efetivo, mas, ao menos, hoje tu sabe quando ela foi podada, que pode demorar alguns meses, infelizmente. Sim. Mas e se tu fizer o pedido e tu receber uma mensagem daqui a um tempo dizendo, olha, foi feita a vistoria, olha, em 40 dias conseguimos podar, e esse processo contínuo, isso te dá um acompanhamento, isso te dá um processo de transparência continuado. Essa é uma outra, e as praças e parques, que têm que ser valorizadas, são uma grande, seria um excelente piloto para isso, né? Duas coisas, tá? Eu não tenho carro, sou ando de bicicleta e eu não como carne, eu não sou de esquerda, tá? Então, a gente tem que cuidar muito isso. O Germano tem uma pasta interessantíssima, porque em tese, é uma pasta da esquerda. Não tem nada. E é uma bobagem isso, e não é. Tremenda. Entendeu? Agora, eu sou ambientalista, eu tenho que ser de esquerda. Não, isso é uma bobagem, sabe? Eu quero desenvolvimento, eu tenho que ser de direita. Isso é uma grande bobagem, que tem que ser desmistificada, e o Germano tem feito um bom trabalho nesse sentido. Eu acho que é importante dizer isso. Até havia, em determinado momento, um componente ideológico na questão da preservação, o sistema capitalista destruísse, né? Mas hoje se superou isso. Nós sabemos que hoje o sistema capitalista é o maior preservador de meio ambiente do mundo, né? O capitalismo sustentável é hoje responsável por boa parte dos projetos verdes que existem. Dá para se compactuar desenvolvimento com preservação sem o menor problema. Aliás, deve-se. Deve-se. Futuro. Se ganha muito mais dinheiro se preservando, inclusive. Exatamente. O futuro das cidades, eu acho que está muito vinculado a isso, assim. Eu tenho uma concepção muito clara e nos nossos projetos a gente vem trabalhando bastante isso. Assim, a gente sabe que agora com a internet, com o home office, né, trabalho remoto, enfim, as cidades que vão conseguir evoluir são as cidades que têm uma boa área verde, bons espaços públicos, boa qualidade de vida, porque as pessoas elas vão trabalhar, né? Independente, não tem mais esse conceito da cidade, vai poder trabalhar de onde tu estiver. Então, qual é a cidade, né, que vai se desenvolver? Aquela que tenha uma boa qualidade de vida, uma boa qualidade, naturalmente, de internet, né? Eu acho que Porto Alegre vem se preparando bastante para isso, mas os espaços verdes, onde as pessoas possam conviver, espaços de contemplação, isso vai ser um grande diferencial para a gente reter os nossos talentos e atrair novos talentos, né? É o futuro da cidade, a gente tem com bastante clareza aí, tem que tentar trabalhar nas nossas políticas públicas em como viabilizar isso, né? Porque senão nós vamos escoar, né, a nossa população, os nossos talentos para outros municípios que tenham essa qualidade de vida. De tudo que eu li sobre cidades inteligentes, smart cities e etc., o conceito que eu mais gosto é o conceito de chiques.
que são cidades humanas, inovadoras, criativas e sustentáveis. Acho que esse é um conceito que integra tudo, assim, né? E aqui eu colocaria algo, assim, também transparente, até porque é uma pasta... Claro, com certeza. Quero, tá? E porque a transparência, ela nos leva a um outro fator importante para uma cidade ser inteligente, é o combate à corrupção. Ah, sim. E o combate à corrupção, sim, desvio de verbas, tem que cuidar, mas também, principalmente, aos pequenos atos de corrupção. Quer dizer, o servidor que finge que trabalha é um pequeno ato de corrupção. E isso a gente tem que combater também. Por isso, todo esse processo, essa transparência ativa que a gente quer fazer, não só dar resposta, não só a transparência ativa, liga que eu respondo, não, a gente quer ir atrás, sabe? Tem um projeto muito legal da Controladoria, que chama Trilhas de Auditoria, que ela quer prever equívocos em licitações, contratos, serviços, antes que eles comecem. O que acontece hoje? São feitos vários apontamentos de equívocos, né? De milhões, às vezes, 7, 8 milhões por ano. Só que uma coisa é tu apontar o recurso, outra coisa é tu conseguir o dinheiro de volta. Porque Claro. depois que tu pagou errado é difícil. Sim, a gente vê o drama da Lava Jato, de Exato. repatriar recursos, né? Quantos foram desviados e quantos eles conseguiram trazer de volta. E aí a equipe que está lá, que são só servidores do quadro, são servidores muito qualificados da Controladoria, tem esse projeto que é muito bom, que seria uma controladoria prévia, para justamente evitar que seja mal pago. E eu acho que é importante destacar isso. O desperdício de recursos às vezes gera um prejuízo maior que a corrupção. Né? Sim. A falta de capacidade administrativa, no sentido de saber operacionalizar o recurso público, direcioná-lo de forma efetiva. Por isso que a gente fala Por sempre... exemplo, a Petrobras, aqui que eu citei a Lava Jato, a Petrobras ela foi mais vítima da incapacidade de gerência do que necessariamente corrupção. Não, exato, concordo contigo. E quando a gente fala em transparência, né, em estabelecer fluxos, é sobre as duas coisas. Um processo inteligente economiza. Imagina, a gente há poucos anos tinha processos todos em papel. Hoje a gente faz por um sistema, pelo SEI, tá? Que alguns criticam, pode não ser o melhor sistema do mundo, pode ser melhorado, mas ele funciona, eu não preciso mandar papel para o Germano, eu mando um sistema Germano, tal coisa, sabe? Por exemplo, eu vou... Não, mas na época disso aqui, né, celular, WhatsApp, é ridículo falar, é jurássico falar de papel. Mas aí, parafraseando Melo, a sociedade já é digital e os governos ainda são analógicos, né? E aos poucos a gente está se digitalizando. Esse é o nosso desafio, esse é um processo. Ô Ferenc, deixa eu trazer de volta aqui a questão do aplicativo. A produção tem ali a tela do aplicativo que tu mencionas. Qual é o nome do aplicativo? Eu Faço Poa. Eu Faço Poa. Então, Ana, bota para nós aí o Eu Faço Poa na tela. Aí, então, vou pedir para a Ana deixar ali na tela. Enquanto isso, o Ferenc vai falar um pouco sobre as funcionalidades do aplicativo. Ferenc. Então é o seguinte, nós temos em torno de 30, 40 serviços ali, tá? Vocês baixam o aplicativo pelo store de vocês e... Lá na App Store tem? Tem. Faz um cadastro ali, que é pelo GovBR. Vai precisar CPF, papá, tá, algumas coisas, que já é uma melhoria que a gente quer fazer pelo seguinte, tem gente que acha muito difícil aquele cadastro. A gente vai conseguir já a partir de março, por uma conta Google, pelo Facebook, entrar. Já vai facilitar um pouco. Toda hora a gente está aperfeiçoando. Entrou ali, a gente tem alguns destaques. Ó, coronavírus. Perfeito, informações, pedidos, etc e tal. Detetive cidadão. Isso aqui é o seguinte, ó. O que é isso? Isso, se tu quiser passar num lugar, tu vê um buraco, tu tira a foto e já encaminha. Pelo teu próprio celular. Serviços e solicitações, que é uma carta de serviços que tem ali, coisas que tu já pode pedir, que ali tem embaixo, ó, saúde, mobilidade, muita coisa social com a FASC, segurança, né, e outros serviços, né? Tem uma agenda também de cultura e educação e o Construa Poa também, que é um processo de ajuda para a cidade, de sugestões e tal. Quer dizer, ele é um aplicativo que vai ser constantemente revisado e que o cidadão, da onde tiver, do telefone quiser, e aí eu peço, Macalossi, assim, é importante que a gente mude esse fluxo. Eu tenho 500 mil pedidos pelo 156 e eu tenho 500 pelo aplicativo. A gente tem que mudar essa lógica. O cidadão também tem que ser menos alógico, mas ao mesmo tempo o cidadão tem que tomar conhecimento disso.
E daí cabe a prefeitura divulgar aqui. E aqui nós estamos fazendo uma parte desse trabalho. Tu conhecia? Né? Eu não conhecia. Pois é. Então, agora estou conhecendo. Isso é um pouco que a gente quer fazer, que é ter essa parceria para justamente divulgar isso. Então tá aí o aplicativo da Prefeitura de Porto Alegre. Importante. Eu faço apoio, vamos fazer junto Porto Alegre. É isso aí. Pode voltar para nós aqui, Ana. Tá aí então, uma bela iniciativa. Muito bem. Germano, voltando para a tua pasta, um dos desafios aí que eu acho que se impõe é a questão da urbanização, um novo gasto para o centro histórico de Porto Alegre, que é um lugar muito querido de todos os gaúchos, né? Em geral é a alma da cidade, porque ali conta a história e o centro de Porto Alegre tem certos desafios. Há coisas problemáticas ali para serem vencidas. O que tu pretende fazer? Então, agora, a partir desse tempo, claro, trabalhou ali antes, mas e agora, daqui em diante? Com o prefeito Melo. O prefeito Melo chegou com uma diretriz muito clara, né, no sentido de qualificar rapidamente o centro. A gente sabe, né, que com a pandemia e esse processo de afastamento do centro, né, extremamente comercial, onde as pessoas se deslocavam para fazer as suas compras, né, com a realidade da pandemia, e-commerce crescendo, né, as rotinas, as dinâmicas mudaram e o centro, se a gente não tomar uma medida mais emergencial, vai se deteriorando cada vez mais. A gente tem, né, um centro extremamente comercial. Então, é nesse sentido que a gente vem construindo uma alteração legislativa. Naturalmente, vamos colocar em discussão com a cidade logo em seguida. Estamos trabalhando num projeto urbanístico para permitir o uso mais misto do centro, porque hoje, infelizmente, a nossa legislação é muito desatualizada e ela não permite que novas construções, né, ou que novos usos sejam estabelecidos no centro. Por exemplo, tu tem áreas comerciais, prédios extremamente comerciais que foram, em função da pandemia, e como foram entregues, né, estão para alugar, não se tem, né, população ali dentro usando aquele espaço, e que os empreendimentos, os empreendedores não podem revitalizar aquele espaço porque o índice construtivo, o estoque de potencial construtivo já está zerado naquele local. Sim. Porque foram aprovados sobre égide de legislações muito antigas. Naquela oportunidade que foram aprovados esses prédios e números do centro, tinham índices construtivos extremamente diferentes daqueles que são hoje. Então, tu tem grandes construções que precisam de muito índice para serem demolidas, para serem construídos, para valer a pena as construções ali no centro. Então, a gente vem com a equipe lá trabalhando neste projeto, no sentido de viabilizar, né, um índice construtivo mais significativo para essas regiões, possibilitar o uso misto, né, ou seja, levar a população, porque a partir disso que tu tem um uso mais misto, tu tem, né, uma vitalidade daqueles espaços, tanto de dia quanto, né, noturno, tu tem vitalidade, tem mais segurança, né, tu tem um convívio. Acho que tem uma série de coisas acontecendo ali no entorno, a gente vai ter o embarcadeiro logo em seguida, mas a gente precisa mudar a nossa legislação e é uma mudança de plano diretor. Naturalmente, para ver uma mudança de plano diretor, a gente vai ter que discutir com o Conselho do Plano Diretor, fazer uma discussão com a comunidade, uma audiência pública, para depois enviar um projeto de lei para a Câmara de Vereadores, modificando tanto nas questões, né, do regime urbanístico, as questões de volumetria, altura, para de fato dar os incentivos necessários, mexer nos gatilhos que são impeditivos. A gente sabe que tem, né, uma série de problemas, tem questões de recuo urbanísticos ali que o plano diretor estabelece e que inviabilizam, né, né, o retrofit, a reconstrução ali das edificações do centro. Então a gente está trabalhando com todo o gás, né? E a parte relativa aos ambulantes, isso aí também diz respeito à sua secretaria, Germano? Não diz especificamente, né, a nossa secretaria, e por isso, né, a gente tem... Qual que é a secretaria que... Um líder, é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é a atividade, né, do comércio, mas o secretário César Chino, que está liderando esse processo, vamos dizer assim, da revitalização como um todo do centro, tem, né, observado todas essas nuances das diversas secretarias. Então, cada um vai ter uma contribuição, vai ter a parte da obra, né, da infraestrutura, tu ter, né, uma grande obra ali de revitalização, vai ter a parte, né, da questão dos ambulantes com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e vai ter conosco o projeto urbanístico, de fato, para viabilizar, né, demolição, retrofit, né, a reciclagem de uso dessas edificações. E aí vai deixando a iniciativa privada, eu acredito muito nisso. A gente tem que arrumar, né, os gatilhos, não inviabilizar, né, possibilitar, dar os incentivos e deixa os negócios se formarem, a iniciativa privada, né, buscar um... O agente ativo do desenvolvimento é a iniciativa privada. O Estado é o facilitador com a segurança jurídica, com o regulamento moderno para que isso aconteça. Né?
É isso aí, o futuro. A ideia é a gente, de fato, criar, né, um projeto que daí, depois, no momento da aprovação, ele seja célere, seja simplificado, tenha, né, toda a segurança necessária e o centro vai acontecendo, se revitalizando. E uma última pergunta sobre o centro. Aqueles espigões, aqueles esqueletos todos aí que ainda existem na cidade e tal, como é que se faz para resolver? Alguns têm questões jurídicas complexas, mas eles enfeiam a cidade de uma forma bárbara. Sim. Não tem como fazer uma força-tarefa para resolver isso? É um desafio. Acho que existem instrumentos legais capazes, né, hoje de tu recuperar esses imóveis, tanto o Instituto da Desapropriação, né, que é uma prerrogativa do poder público. Um que foi resolvido, aliás, a minha família tem um apartamento lá, que era o da Laurindo com a João Pessoa, que era um prédio que era para ter 15 andares, construíram 4, ficou um esqueleto, assim, uma coisa horrorosa. Mas eles conseguiram concluir, mas tem outros que não vão conseguir concluir. Sem dúvida, tem muitos problemas, né, de titularidade, de matrícula, e o poder público tem, né, uma lentidão, às vezes, para se apropriar desses processos, usar dessas ferramentas que estão disponíveis na legislação. Por muitas vezes há, né, uma batalha judicial, né, em função de qualquer atitude da administração no sentido de desapropriar ou retomar aquele imóvel, né, ou recuperar, porque geralmente eles têm dívida de IPTU, eles têm problema de titularidade. Então, por muitas vezes é difícil de fazer essa transformação por meio da administração. Por isso que a gente está apostando muito e acreditando que, a partir de determinados incentivos urbanísticos, porque tem essas questões também. O esqueletão, um exemplo do esqueletão ali, ele foi aprovado sob uma égide de uma legislação muito antiga. E sob aquela égide, ele conseguiu construir o índice construtivo dele, foi possível que ele chegou naquela volumetria, naquela altura que ele tem hoje ali posto. Certo. Se ele for demolir e construir outro, ele já não consegue mais. O índice já está lá embaixo, a legislação já estourou de estoque. Então, ele não se viabiliza economicamente, até para a iniciativa privada ir lá e procurar e tentar negociar, enfim, né, tornar economicamente viável aquele empreendimento. Ele não se viabiliza em função dessa restrição, dessa problemática legal que não foi pensada, né? A cidade é muito dinâmica, vai se acontecendo ao longo do tempo e o nosso, né, plano diretor já é bastante antigo, não se atualizou, então tem que ter essa flexibilização para os negócios se formarem, daqui a pouco começa a acontecer. Claro, tem os problemas de titularidade, de matrícula, que tem que ser resolvidos por meio da desapropriação, né, da retomada, do abandono, tem vários instrumentos aí, a administração tem que agir um pouco mais rápido para, de fato, conseguir retomar esses espaços. Ferenc, mais um ponto, depois nós vamos para os encerramentos. Rapidamente, 3 questões importantes para falar. Primeiro, que a gente está com um projeto que chama Vozes da Cidade, que é um projeto de ouvidoria ativa, que a partir de fevereiro vai para a rua. Isso é um projeto super bonito, assim, porque ele começou na pré-campanha, coordenado pelo Fogaça, eu era curador desse processo, em que a gente foi fazendo reuniões por Zoom. Isso foi lá em maio, junho do ano passado, reunindo mais de 100 pessoas e convidados do Brasil e de Porto Alegre, do interior, com experiências sobre vários temas da cidade, assim. Esses grupos do Voz da Cidade acabaram sendo a base para o plano de governo, acabaram virando os grupos de transição, e para que tu tenhas uma ideia, hoje 9 entre secretários e secretários adjuntos saíram do Vozes. Então é um processo contínuo. E agora a ideia é transformar numa política pública, uma política de ouvidoria ativa, né? Em que a gente está formatando, e a ideia, talvez justamente por reuniões virtuais, é discutir temas pontuais, por exemplo, alguma questão de uma praça específica numa comunidade com as comunidades. Esse é um projeto que a gente está apresentando em seguida. Outra questão importante, acho que é bem importante, a gente quer valorizar muito a Câmara de Vereadores e estabelecer o diálogo. Importante. Até porque esse foi um dos grandes problemas do governo marquesano, a falta de diálogo com a Câmara de Vereadores. Não é uma crítica, é um fato. Eu tenho lá mais de 200 pedidos represados que não foram respondidos aos vereadores. E a gente está mandando uma correspondência para eles, dizendo que nós vamos responder todos. Tá? Todos. Nós vamos responder, fazer uma força-tarefa aí, porque acho que tem que valorizar. Os vereadores são um canal importante de diálogo com a população. Os vereadores têm a função. Eles nos fiscalizam. O direito. Né? É o papel deles fazer isso. E isso nós estamos retomando junto com a Secretaria de Governança e o próprio gabinete do prefeito, e estabelecer uma relação de diálogo permanente com eles, respeitando
os pedidos de informação e de providência que vêm dos vereadores. Tá? Por fim, eu quero só citar rapidamente, eu sei que a gente está no encerramento, a importância da corregedoria, que também está lá na minha secretaria. Corregedoria importante nesse combate à impunidade e à tolerância zero à corrupção. E é isso, estamos aí. E eu estava conversando com o Márcio Irion aqui, cheio de ideias aqui, que é... O CEO, presidente. É, o CEO, presidente aqui, ele adorou o Eu Faço Poa, disse, vamos montar algo para divulgar as informações. Eu disse, vamos, aceito tudo, quero tudo, vamos divulgar essa ferramenta. Já começamos aqui no programa, né? Então é isso. Somos parceiros, sempre fomos parceiros e agora vamos estabelecer uma relação ainda mais estreita. Que quem ganha é quem assiste a RDC, é o cidadão de Porto Alegre, né? O que nós estamos fazendo aqui é um programa informativo, né? É um começo de governo. O papel do jornalismo é também fiscalizar, como tu bem mencionaste, mas também divulgar, não apenas, e é o que nós estamos fazendo no início do governo aqui, trazendo os secretários para que eles deem suas visões sobre o trabalho que vão desenvolver. Seria impossível o prefeito, numa entrevista, conseguir falar absolutamente tudo. Então, a gente, antes da entrevista com o prefeito, nós vamos falar com todos os secretários e depois com o prefeito. Então, aliás, fazer uma série bonita aqui. Bem rapidamente, eu acho que tem que fazer um elogio a algo que o Melo faz. Amanhã nós temos uma reunião de 3 horas e meia, com todo o secretariado. Ele cedo? tem das 8h30 ao meio-dia. Que o Melo, eu sei, manda mensagem cedo no WhatsApp. Sim. Domingo eu falei com ele às 15:45 da manhã. Isso aí. Ele que me ligou, né? Eu não ia ligar para ele esse horário. Mas amanhã, o que é essa reunião e por que ela é importante? Porque as pautas são de várias secretarias. Eu já fiz alguma exposição, acho que o Germano também, o Iqueda também, e aí os secretários têm uma noção do todo. Não fica cada um na sua ilha. E assim se constrói um governo conjuntamente com o diálogo interno. Então, esse exemplo que o prefeito e o vice-prefeito Ricardo Gomes nos lideram é um exemplo que a gente tem que levar para as secretarias e também estabelecer um diálogo. É uma transparência interna. É isso aí. Transparência interna. É isso aí. Estouramos um pouco o tempo, mas em benefício do nosso público. E eu gostaria de agradecer aos 2 secretários por estarem aqui e convidá-los de antemão para retornarem tantas vezes quantas forem necessárias. Sempre é um prazer recebê-los para falarem sobre as ações. E daí, conforme as ações forem desenvolvidas, a gente chama aqui vocês para falarem. Ou se vocês tiverem, obviamente, né, sugestão de algo que nos escapou, né, e daí nós vamos ter falhado, mas se eventualmente acontecer isso, vocês têm o canal para nos comunicar e o espaço está cedido. Tenho certeza, falo em nome de toda a programação, não só aqui do Cruzando Portal, os programas da casa. Deixá-los com as últimas palavras. Germano Brem, muito obrigado. Obrigado mais uma vez, uma excelente oportunidade aí de a gente debater um pouco os temas da cidade e gostaria de aproveitar, né, essa deixa final aí para convidar também a todos a acessarem o nosso canal. A gente criou uma forma de comunicação muito transparente, muito intensa, no sentido de... no YouTube, temos um canal no YouTube da Secretaria, chama Descomplica Ismans, que é o nome da nossa Secretaria, e lá a gente transmite todas as reuniões dos conselhos, Conselho do Plano, Conselho do Meio Ambiente, passamos ao vivo, passamos as orientações tutoriais de como devem ser os procedimentos da administração pública, como tu ingressa com processos de licenciamento, no sentido de qualificar cada vez mais o trabalho dos responsáveis técnicos. Então, convido a população também a acessar e se comunicar, né, por meio desse canal conosco, que a gente quer cada vez mais dar transparência para os nossos processos e atingir aquilo que a cidade demanda. Muito bem. Está aí, então, feito o registro. Gustavo Ferenc, muito obrigado. Eu agradeço, voltaremos, não te preocupa que eu vou pautar aqui a RDC sempre que possível, né? Tá bem. Eu sei fazer isso. Pauteiro profissional. Pauteiro, né? E também dizer, temos o 156, 156 Web, o aplicativo, o portal, acessem, critiquem, elogiem se possível, peçam informações, a gente vai estabelecer um fluxo ainda melhor. Ele não é ruim, às vezes a gente acha que tudo é ruim e não é. Tem uma equipe boa nas pontas, tem servidores excelentes do quadro e tem como qualificar? Tem. Tem como transformar essa comunicação com um cidadão mais inteligente, mais transparente, mais eficaz. E é isso que a gente vai fazer, qualificar o trabalho que já tinha um bom valor, uma boa qualidade. É isso que a gente vai fazer. Agora eu peguei porque que o prefeito Melo nomeou tantos jornalistas para posições chaves, para serem pauteiros.
É uma estratégia boa, diria eu, né? Obrigado, Gustavo. Obrigado, obrigado, Germano. Parabéns aí pelo trabalho. Sucesso, que precisarem, estamos aqui. E nós vamos fazer um break. Na volta nós temos João Carlos Silva, direto de Brasília, com os bastidores do poder. Lembrando que o Cruzando as Conversas você acompanha pelo site da RDC, através do nosso ao vivo, também pelas redes sociais, @RDCTV Digital ali, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, nosso canal lá com todos os programas. Também no nosso, a nossa ferramenta digital dos podcasts. Estamos no Google Podcasts, Spotify, todos os agregadores. É só nos procurar. E, claro, canais 24 e 524 da Claro Net TV. Retornamos na sequência. Fiquem conosco. Já voltamos. Último bloco do Cruzando as Conversas de hoje, lembrando que essa semana nós temos na quarta-feira entrevista com o deputado Frederico Antunes aqui no nosso programa. Na quinta-feira teremos o senador Lazier Martins. Acompanhem o Cruzando as Conversas, sempre trazendo as entrevistas, as personalidades do mundo da política e da economia que fazem a diferença nos assuntos de interesse da sociedade. O Cruzando as Conversas você acompanha de segunda a sexta-feira às 22h15 aqui na nossa RDC TV, canais 24, 524 da Claro Net, pelas redes sociais, @RDCTV Digital em todas as plataformas, também pelo podcast, no Spotify, Google Podcast e demais agregadores. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Portucolor, soluções gráficas. A Portucolor atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Portucolor na sua casa pelas redes sociais. E também Clube do Remédio. Acesse www.clubedoremedio.com.br. Economize com o Clube do Remédio. Tenha os maiores descontos em medicamentos. Consultas farmacêuticas, serviços e muito mais. De Brasília, o meu amigo, jornalista, comentarista e analista, João Carlos Silva. Tudo bem, João? Boa noite. Boa noite, Macalossi, telespectadores, tudo bem? Tudo tranquilo. E contigo aí? Alô, João, está nos ouvindo? Oi. Tudo bem. João, vamos para o que interessa, que é falar sobre esse momento aí em Brasília. Eu vou começar com a postagem publicada pelo presidente Jair Bolsonaro, que eu já havia colocado no editorial. Ana, coloca aí para nós, vou ler de novo, e eu gostaria do comentário do João. A Embaixada da China nos informou pela manhã que a exportação dos 5.400 litros de insumos para a vacina Coronavac aprovada e já estão em vias de envio ao Brasil, chegando nos próximos dias. Assim também os insumos da vacina AstraZeneca, que estão com liberação sendo acelerada. João, o governo está correndo atrás do prejuízo político? Jogou a toalha, né, Macalossi, com relação à China. O governo espetou a China por diversas vezes, presidente e assessores, os filhos, e agora tiveram que bater um fio, né, para o governo chinês para pedir o apoio logístico por conta das vacinas. Agora, com relação a essa posição do presidente, há de se dizer o seguinte: quem realmente entrou no circuito com o governo chinês para que a interlocução da vacina pudesse ter um positivismo para o governo brasileiro e a China atender ao pedido do presidente, foi o ex-presidente Michel Temer. Aliás, ele mencionou isso hoje na reunião, no ato público, com os ex-presidentes junto ao governador de São Paulo, João Dória. Exatamente. O presidente Temer, o ex-presidente Michel Temer, foi o interlocutor dessa ponte com o governo chinês para que o São Paulo pudesse ter acesso aos insumos, né, para a produção da vacina. A guerra política, hoje o governador João Dória deu jamais uma posição
uma demonstração de ser uma empreiteira de primeira qualidade. Não criticando, mas ele sabe fazer a política na hora certa, do jeito que o eleitor gosta, né? Que a mídia gosta. Trouxe 3 ex-presidentes, convidou todos eles, a Sarney, Fernando Henrique e Michel Temer aceitaram o convite. O discurso do presidente Sarney foi muito pontual, muito visível, e essa reunião deu uma conotação dos meios de comunicação dos meios políticos gigantescos, favoráveis ao Dória, porque o presidente Jair Bolsonaro patina todo dia com relação à vacina. Duvido muito que ele não tome a vacina, eu acho que ele vai tomar, como seus seguidores também vão tomar, porque ele precisa tomar a vacina. Para dar um exemplo, o governo agora tem essa ação do ministro da Saúde, Pazuello, que está em Manaus, não sei se ele retorna para Brasília, se vai ficar por lá, se vai perder o cargo, se não vai. A culpa toda caiu no colo dele e nas costas dele. Ele tem uma parcela de culpa, mas também você tem que ver que no Amazonas a situação é incontrolável, porque o governo gerencia muito mal a questão da saúde. E deixa eu lhe perguntar, antes de a gente entrar nisso, João, deixa eu lhe perguntar. Estava lá na reunião online, junto com o Dória, o ex-presidente Fernando Henrique, o ex-presidente Temer e o ex-presidente Sarney. O ex-presidente Lula e o ex-presidente Dilma foram convidados e não participaram. Foi um erro político deles? Eu acho que foi. Qual que é a tua avaliação? Com relação ao presidente Lula? A não participação do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma desse ato, porque os dois foram convidados. Eu acho que eles deveriam participar, porque foi um ato não político, ele foi um ato que você não tinha representação, foi uma jogada muito bem feita de marketing político do João Dória. Ele é profissional nisso. Agora, seria interessante a participação de todos os ex-presidentes para dar uma demonstração ao Brasil que há uma união política nessa altura do campeonato. O Brasil precisa disso, porque nós não temos votos, ainda para 2% da população. Pelo menos na carruagem, as pessoas que não são do grupo de risco vão ser vacinadas lá por setembro de 2022. E como é que essa briga política intensa que teve início, parece que está se findando, tomara Deus que finde isso, com relação à Índia, à China, o governo precisa se precaver, porque nós precisamos de estoque de vacina para relacionar aquele país. Nós estamos em país enorme, gigante, e a população não pode ficar mercê de não ter vacina. E você está vendo muita gente fora fila. Já é esperado, no Brasil isso como funciona, é o objetivo brasileiro. E vamos considerar, eu disse aqui antes no programa, que ainda é um número muito pequeno de vacinas. E o número de vacinados também é muito pequeno, ainda mais considerando a capilaridade do SUS e a capacidade de vacinação potencial que nós temos, que é de 1 a 5 milhões de pessoas por dia. Nós precisamos ter estoque de vacinas, nós não temos. Você vê que a população que está sendo vacinada é ínfima. E você está tendo aí as festas, as baladas, os encontros sociais que estão acontecendo no Brasil, que ninguém se importa com isso. É muito sério. Você tem que ter. Agora, o Butantan vai trabalhar muito na produção de vacinas. Você precisa ter muito estoque de vacina, porque vai ter no Brasil inteiro. Se você toma uma vacina hoje, por exemplo, você tem que tomar daqui 14 dias para dose. É tudo na dose que você tiver para aplicar na pessoa. Como é que faz? Então, é um problema muito sério, é falta de logística. João, vou pegar aqui, eu vou pedir para a Ana colocar no ar, que depois da postagem do presidente Jair Bolsonaro, o governador de São Paulo também se manifestou respondendo o presidente nas redes sociais. Ele escreveu o seguinte: não é verdade o que disse o presidente Bolsonaro em suas redes, de que a importação de insumos da China foi uma realização do governo federal. Todo o processo de negociação com a China para a liberação de insumos para a vacina do Butantan foi realizada pelo Instituto e pelo governo de São Paulo. E aí, João? Você viu que a briga política, ela continua indo entre o Bolsonaro e o João Dória. Aí,
Nesse ponto, o João Dória tem um pouco de razão, porque foi São Paulo que levantou a bandeira. São Paulo foi abrindo as negociações com a China e principalmente com a Índia. Nesse quesito aí, você tem que louvar o presidente Michel Temer. Foi um grande articulador dessa conversa com o governo chinês. O presidente Bolsonaro, claro, a presidente da República vai pegar os louros para ele. A justiça seja feita pelo presidente Michel Temer, nesse caso, nessa ponte que foi realizada com a China. O fato é que há uma aproximação aí sendo desenhada e o bom é que assim seja, né? Num momento como esse, ter uma guerra geopolítica com a China é absolutamente contraproducente, né, João? Pois é, o que adiantou você jogar pedra na China? Teve que agora estender o tapete para os chineses nos atenderem numa questão primordial, que é uma questão da saúde. João, vamos falar da disputa na Câmara dos Deputados. Na sexta-feira eu falei aqui com o deputado Peternelli, general, que lançou a sua candidatura hoje, aliás. Nós falamos com exclusividade com ele. Aliás, nós estamos fazendo a maior cobertura das eleições na Câmara dos Deputados está sendo feita aqui no Cruzando. Nós já falamos com o Marcelo Van Hatten, o general Peternelli, estivemos aí na cobertura do dia da vinda do Baleia Rossi aqui para Porto Alegre. A Melanie fez uma ampla matéria aqui para nós a respeito. Queria que tu falasse um pouco sobre a candidatura dele e como é que tu está vendo a evolução da movimentação. Aparentemente, algumas pessoas com quem eu falei dizem que agora quem está em vantagem é Arthur Lira. Qual que é a sua avaliação, João? A RDC, como sempre, saindo na frente dos fatos, né? Proporcionando ao povo brasileiro, telespectador, uma ampla cobertura, para você ter uma ideia, mais ou menos, do projeto de cada candidato. Isso é muito importante para o país. Hoje, você tem uma leve vantagem do deputado Arthur Lira. Mas nessa questão da Câmara, esses lançamentos de candidaturas que saíram de última hora para tentar forçar o segundo turno, isso aí o que vai acontecer? Está todo mundo dizendo já aqui em Brasília. Muita traição vai acontecer no dia 1º. Então, por exemplo, quem tiver com a mão na taça, pode estar com a mão na taça até os 44 do segundo tempo. Terminou o jogo, tomaram a taça de quem estava com ela nas mãos. Então, é uma eleição complicada, vai ser a mais acirrada dos últimos 20 anos e poderá trazer surpresas. O Baleia Rossi estava dando uma entrevista, não cheguei a assistir, que estou aqui no meu programa, mas depois eu assisti a entrevista do Baleia Rossi no Roda Viva. Chegou a pegar algum trecho, João? O deputado Baleia é um candidato preparadíssimo. Ele tem o apoio da esquerda, ele tem o apoio. Só que ele não vai ter o apoio só do ex-presidente Fernando Collor, apoiando o Arthur Lira, que é lá de Alagoas, perto do ex-presidente. Agora, todos os ex-presidentes estão apoiando o Baleia. O Baleia Rossi, ele tem surpreendido muito pelas adesões que ele vem tendo, de bons parlamentares. As esquerdas praticamente fechadas. É por isso que eu digo, a traição. E Lira vai sofrer eu tenho muita traição no lado do Lira para ser governo. Como muitos querem jogar pedra do governo Bolsonaro, se desvencilhar do governo Bolsonaro e ter uma Câmara independente, o Baleia Rossi era vantagem. E, João, no Senado, que era uma disputa tão tranquila, agora já ganhou um contorno também um pouco dramático, né? Dramático. A senadora Simone Tebet entrou no jogo. Os senadores, João, os senadores estavam com ciúmes que todos os focos estavam direcionados para a Câmara dos Deputados e resolveram também fazer uma disputa para lá de tensa. Uma disputa surpreendente, vai ser uma disputa acirrada. E quem achava que a senadora Simone Tebet poderia não fazer frente ao senador Rodrigo Pacheco se enganou. A senadora Simone Tebet é altamente preparada, tem DNA político nas veias, tem uma simpatia dos colegas e ela vai dar um trabalho imenso ao senador Rodrigo Pacheco, que pode, é o favorito, mas não terá uma vitória tão fácil como ele espera. Pode ser que tenha até surpresa, hein? A Simone vencendo o Rodrigo Pacheco.
Vamos ver no que vai dar. Aliás, na quinta-feira, vamos falar com o senador Lazier Martins aqui no programa, porque o senador Lazier Martins até tinha lançado candidatura à presidência do Senado, mas agora está apoiando a senadora Tebet, né? Lazier Martins é um grande senador, um grande quadro. Um grande quadro. E ex-apresentador do Conversas Cruzadas, que era o programa que inspirou o Cruzando as Conversas. E um grande comentarista esportivo. É verdade. Vai estar aqui quinta-feira, João. Daí tu fechas o programa fazendo a tua avaliação também da participação dele aqui no nosso programa. Com certeza, claro. Com prazer. Então tá aí. João Carlos Silva aqui no Cruzando as Conversas. João, meu querido, obrigado, boa semana. Volte outras vezes aqui durante a semana no nosso programa para nos atualizar aí de todos esses acontecimentos em Brasília, com né? certeza, com certeza. Um grande abraço e boa noite a todos. Se cuidem. Muito bem. João Carlos Silva aqui para o Cruzando as Conversas. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo a todos pela audiência. O Cruzando as Conversas volta amanhã para falar de geração de emprego e também de economia. Nós vamos ter o superintendente do CIE aqui do estado do Rio Grande do Sul e também o economista Giacomo Balbinotto e o João Mateus, apresentador do Vai Lá e Faz, estarão aqui na bancada do Cruzando as Conversas para falar a respeito. Se tudo der certo, também nós vamos ter a participação do deputado Fausto Pinato, que preside aí a frente das relações entre Brasil e China. Vamos tentar a participação dele amanhã. Nós tínhamos pré-agendado uma entrevista na semana passada, mas o Fausto acabou não conseguindo, por questões de agenda, na semana passada. Vamos ver se fechamos para amanhã. Se tudo der certo, amanhã também uma entrevista com o deputado Fausto Pinato. Muito obrigado pela audiência. Uma boa noite. Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. Porto Color. E você que gasta muito em farmácia, sabia que os maiores descontos do mercado estão no Clube do Remédio? www.clubedoremedio.com.br